Para concluir o estudo do livro de Josué, eu quero voltar a considerar o verbo escolher, ou bahar, no contexto da aliança do Senhor com o povo de Israel. Em primeiro lugar, irmãos, foi Deus quem escolheu Israel para ser o seu povo particular. Temos o texto de Deuteronômio 7, 6 e 7. Porque tu és povo santo do Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não teve o Senhor afeição por vós, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. Pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor Deus vos amava. Nós vimos no estudo desse trimestre o conceito de amor leal. Amor leal do Senhor Deus. Amor leal para com o povo. Não era porque era um povo mais bonito, melhor ou mais numeroso, mas era porque o Senhor amava, o Senhor tinha amor leal. E o Senhor então fez uma aliança, uma promessa e um resgate. O Senhor cuidou desse povo de maneira especial, escolheu especialmente esse povo. Deuteronômio 10, 15. Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros descendentes deles escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Qual a motivação do Senhor para escolher o povo? O amor. Veja lá, os teus pais se afeiçoou dos teus pais para os amar. Mas ainda Deuteronômio 14, 2. Porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser o seu povo próprio. O seu povo próprio, o seu povo peculiar. O Senhor havia escolhido Israel. Será que Israel agora seria recíproco a essa escolha? Também escolheria ao Senhor como seu Deus? Israel era livre para rejeitar Yahvé após sua eleição divina. Mas isso seria absurdo e sem sentido. Muito absurdo, irmãos. Vejam, tremendo de um absurdo. O Senhor escolhe um povo e o povo agora fala, não, eu não quero. O Senhor dá um privilégio tão especial para o povo, um presente tão especial, uma graça tão especial para o povo, e o povo fala assim, não, eu não quero ser servo deste Deus. Israel podia aceitar a Deus e continuar a viver, ou dar as costas a ele e deixar de existir. Vimos que Josué, quando estava próximo da sua morte, no seu discurso, apelou para o povo escolher o Senhor, para ser fiel ao Senhor. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais além do Eufrates e do Egito, para servir ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês não quiserem escolher ao Senhor Deus, que vos libertou do Egito, vocês escolham entre os deuses que eram dos seus pais, lá da Babilônia, do Egito, ou os deuses atuais, aqui os deuses que estão presentes aqui na terra de Canaã, dos povos pagãos. Servir com reverência, com temor, e isso resultará no serviço. Integridade quer dizer perfeição, totalmente, sinceramente, com fidelidade, com verdade, constância, estabilidade. Quando eu penso em servir com fidelidade, eu penso na relação conjugal, irmãos. Como é a fidelidade na relação conjugal? Ela é constante, ela é estável, ela não se enerva, ela descansa. Essa é a fidelidade que o Senhor Deus quer que nós tenhamos em servi-lo. E Josué ainda disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mostrando a importância do compromisso pessoal, do compromisso de cada um para servir ao Senhor. Como é que o povo respondeu? Qual foi a motivação do povo? Veja verso 16. Longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. E no verso 18, no final do verso 18, portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. O compromisso de servir ao Senhor, a renovação da aliança. Qual era a motivação?
Verso 17, porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, para a casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. A motivação. Qual era a motivação do povo de Israel para servir ao Senhor Deus? Era a gratidão. A gratidão pelos atos milagrosos do Senhor no cuidado do seu povo. Era a gratidão pelos eventos da história recente, os últimos 40 e poucos anos da história de Israel, desde a libertação do Egito até a ocupação da terra da promessa. Josué apresentou ao povo também as dificuldades para servir ao Senhor. Vimos isso no estudo de quarta-feira. Servir ao Senhor não é brincadeira. Servir ao Senhor é coisa séria. É coisa muito séria. E nós só podemos servir ao Senhor pela graça. Mas ainda, servir ao Senhor é uma decisão pessoal, individual. Não é uma decisão que o cônjuge toma pelo outro, ou que o pai toma pelos filhos, ou que a igreja toma pelos seus membros. Não, é uma decisão pessoal, cada um de nós. Ela não é uma decisão familiar, ela não é uma decisão corporativa, ela é uma decisão individual. Mas ainda, só podemos servir a Deus pela sua graça. Servir a Deus é coisa séria, é uma decisão pessoal e só podemos fazer pela sua graça. Israel deveria perceber que os seres humanos são incapazes de servir a Deus com suas próprias forças. Servir ao Senhor não se resumia a seguir formalmente as exigências das alianças, mas requeria um relacionamento pessoal com o Senhor e Salvador. Como é para nós hoje, irmãos? Como é que nós servimos a Deus hoje? O texto de Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses nos capítulos 12 e 13, nos ajuda a entender como é isso. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso quer dizer, entre no processo de santificação, mas com reverência. Entre no processo de santificação, sabendo da grande diferença entre Deus, o Criador, e as criaturas. Mas então nós devemos operar a nossa salvação, como diz outra tradução, operai a vossa salvação. Mas veja lá, o verso 13 diz assim, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Como é que é, irmãos? É Deus quem motiva em cada um de nós o desejo de servi-lo. É claro, irmãos, nós podemos não querer. Mas veja, assim como Israel foi eleito, seria um absurdo eles falarem, não quero ser mais o povo de Deus, o povo do Senhor, Criador. Eu quero seguir os outros deuses. Hoje o Senhor nos chama, irmãos, o Senhor nos chama para sermos, nos coloca no nosso coração a vontade de realizar a sua vontade, a vontade de sermos obedientes, de operar a nossa salvação. É o Senhor quem faz isso, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E se Deus nos chama, irmãos, para sermos seus filhos hoje, nós vamos negar, vamos falar, não quero ser seu filho, não quero ficar do lado do doador da vida, quero a morte eterna. Nossa oração, irmãos, deve ser para que escolhamos ao Senhor. Escolhamos ao Senhor ao longo da nossa vida. Escolhemos ao Senhor diariamente. Temos um compromisso diário com o Senhor, um compromisso diário com o Espírito Santo. Esse é o plano de Deus. E é esse que Deus quer para cada um de nós, irmãos, para que nós o escolhamos. E como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a mim e a você, para que nós possamos escolher ao Senhor e a nossa casa, igualmente, possa escolher servir ao Senhor. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos nesse trimestre, o estudo do livro de Josué. Quando vimos o cumprimento da promessa da terra santa, da terra de Canaã, para o povo de Deus. Esse cumprimento da promessa do Senhor Deus, que era uma promessa, mas que se transformou numa herança, nos ajuda a crer que o Senhor vai cumprir todas as suas promessas. E dentre as suas promessas, a promessa da sua breve volta
e a promessa da salvação de todos aqueles que aceitarem ao sangue remidor, resgatador do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, portanto, para que possamos servi-lo. Nos abençoa, portanto, para que a nossa frase possa ser a mesma de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja conosco, portanto, é o que te peço em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bom, irmãos, que foi esse estudo durante esse trimestre. Nesse trimestre estudamos o livro de Josué. Estudamos o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão, Isaque e Jacó. O cumprimento da terra, o cumprimento da promessa de doação da terra. E logo, irmãos, vamos ver o cumprimento do Senhor Jesus, da promessa do Senhor Jesus de voltar, para nos dar também uma nova terra. Uma terra onde não vai haver pranto, luto e dor. Que Deus nos abençoe e que possamos estar nesta terra. Amanhã vamos encontrar os nossos irmãos na igreja. Vamos participar de mais um sábado, o último sábado do ano, dia da alegria. Quero que você seja feliz neste dia, no santo sábado do Senhor.